Olá, meu nome é Graziela Schecker, eu sou professora do Departamento de Clínica Médica da Universidade Federal de Minas Gerais e médica do Serviço de Cardiologia do Hospital das Clínicas na mesma universidade. Nós vamos hoje falar um pouquinho da insuficiência cardíaca, como diagnosticar, e esse é um assunto extremamente importante, não só pela prevalência da síndrome, como pelos elevados índices de morbimortalidade, de maneiras que todos nós, clínicos, médicos do Programa de Saúde da Família, internistas, socorristas, cardiologistas, claro, devemos estar familiarizados com esse diagnóstico, não é? O conceito, a insuficiência cardíaca é uma síndrome clínica complexa que resulta de alterações cardíacas estruturais e funcionais que comprometem o enchimento e ou a ejeção ventricular. Um outro conceito importante é aquele que vai nos permitir diferenciar a insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, em que o eco mostrou uma fração de ejeção menor que 40%, diferenciando daqueles que têm uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, que é aquele paciente que tem sintomas, tem dispneia, mas a fração de ejeção está acima de 40%. Essa diferenciação ela é importante porque os diferentes tipos de insuficiência cardíaca têm manifestações de gravidade diferentes, tratamento diferente, prognóstico diferente. Vamos ver um pouquinho alguns números que ilustram a importância da síndrome, não é? A insuficiência cardíaca tem proporções epidêmicas. 2% da população mundial tem insuficiência cardíaca. Se pensarmos apenas nos pacientes acima dos 65 anos, essa prevalência pode chegar a 40%. É uma doença com altas taxas de mortalidade e é uma causa frequente de internação hospitalar. Os números aí variam muito, mas de 2 a 20% das internações hospitalares são por insuficiência cardíaca aguda descompensada. A dispneia é o sintoma mais importante, cardinal, que nos permite pensar no diagnóstico e é um sintoma limitante que compromete muito a qualidade de vida do paciente, que às vezes não consegue realizar suas atividades de trabalho ou mesmo atividades mais simples de vida diária. Nós temos dois fatores basicamente envolvidos, principais, no aumento da prevalência da insuficiência cardíaca. De um lado, o envelhecimento da população, já que existe uma relação direta entre idade e insuficiência cardíaca. De outro lado, tratamos hoje melhor a hipertensão, precisamos melhorar, mas já tratamos melhor do que no passado. Tratamos melhor o infarto agudo do miocárdio, permitindo uma maior sobrevida desses pacientes. O mesmo acontece com as valvopatias, de maneiras que a insuficiência cardíaca, que é vista como uma via comum dessas doenças, acaba tendo a sua prevalência alterada à medida que os pacientes com esses fatores de risco para insuficiência cardíaca sobrevivem. Em termos de taxas de mortalidade, eu queria deixar 3 informações. A primeira está na 4ª linha aí dessa tabela, a insuficiência cardíaca classe funcional 4, ela tem uma taxa de mortalidade ao ano de 30% a 50%. É um número muito expressivo. Nas caixas, no diapositivo, nós temos outras 2 informações. Após uma descompensação aguda, que determinou uma internação hospitalar, a sobrevida em 5 anos é pequena, é de 35% a 50%. A mortalidade hospitalar supera os índices do infarto, por exemplo. Nós temos uma mortalidade hospitalar de 15% na insuficiência cardíaca. Aqui falando um pouco das causas no Brasil, né, estatística do Registro Brasileiro de Insuficiência Cardíaca, publicado em 2014, nós podemos ver na coluna verde e roxa, nessas 2 colunas, as 2 principais causas de insuficiência cardíaca no Brasil, a cardiopatia isquêmica e a cardiopatia hipertensiva. Mas não podemos deixar de mencionar que temos ainda muito doença de Chagas, muitos pacientes com doença de Chagas e com cardiopatia valvar, sobretudo pela prevalência da cardiopatia reumática no Brasil. Juntas, Chagas e cardiopatia valvar respondem aí por mais de 20% dos nossos casos de insuficiência cardíaca. Como diagnosticar então a síndrome? A anamnese vai nos mostrar já o sintoma principal, que é a dispneia aos esforços progressivo. O paciente não chega dizendo que tem dispneia, obviamente, ele chega dizendo que está cansado, que vem tendo cansaço. É preciso definir se esse cansaço é realmente dispneia, uma dificuldade respiratória,
ou se trata de adinamia, fadiga, que são sintomas muito mais inespecíficos, de menor valor do que a dispneia para o diagnóstico de insuficiência cardíaca. Existem outras formas de dispneia, que não a de esforço, que são também por congestão pulmonar. Na segunda linha nós temos no slide a dispneia paroxística noturna, que desperta o paciente no meio da noite, a ortopneia, que é a dispneia de decúbito, e a congestão pulmonar também pode acarretar tosse seca, uma tosse seca mais noturna ou durante os esforços. O edema de membros inferiores, ele tem outras causas além da insuficiência cardíaca. A principal causa de edema de membros inferiores é a insuficiência venosa crônica, mas dentro de um conjunto de sintomas que apontem para a insuficiência cardíaca, ele tem também o seu valor. Existem as manifestações de congestão sistêmica, o paciente pode se queixar de dor abdominal, hiporexia, náuseas, vômitos, que são os chamados sintomas digestivos da insuficiência cardíaca, que acarretam também muito desconforto. Bom, a classificação proposta pela New York Heart Association é de conhecimento de todos, não é nova, foi publicada em 94, mas continua de grande valor na prática clínica. Classe funcional 1, paciente que tem cardiopatia, mas está sem sintomas. Na classe 2, a dispneia acontece aos grandes esforços, subir ladeira é um bom exemplo de como conversar com o paciente. Em vermelho, nós temos os doentes descompensados, que estão em classe 3 ou 4. Na classe 3, a dispneia acontece aos pequenos esforços, como caminhar no plano, tomar banho. E na classe 4, a dispneia acontece ao repouso ou esforços considerados desprezíveis, como conversar, pentear o cabelo, escovar os dentes. A ortopneia, a dispneia de decúbito, deve fazer com que classifiquemos o paciente como classe 4. Então vejam vocês que é o grau de esforço necessário para precipitar a dispneia, é portanto a anamnese que vai nos permitir classificar o paciente. O exame físico é muito importante também. Em relação à aparência geral, o paciente pode estar normal ou com uma palidez cutânea que advém da vasoconstrição periférica. A pele pode estar mais fria, mais pegajosa nos pacientes com baixo débito cardíaco. A pressão arterial pode estar normal ou pode haver uma tendência a uma pressão mais convergente, porque a pressão sistólica pode diminuir com a progressão da doença e a pressão diastólica pode estar mais elevada pela vasoconstrição periférica. A frequência cardíaca é um dado importante. Ela está elevada nos doentes descompensados, é uma manifestação muito sensível e muito precoce da descompensação. É preciso inspecionar o pulso venoso jugular, que quando elevado favorece o diagnóstico de aumento das pressões do lado direito do coração. No precórdio é muito importante palpar o ictus cordis, o impulso cardíaco apical, porque um desvio inferolateral do ictus deve ser interpretado como aumento do ventrículo esquerdo. É um dado clínico importante. Na ausculta cardíaca, a presença de uma terceira bulha traduz uma disfunção sistólica. A hepatomegalia, quando existir, será dolorosa. Já comentei um pouquinho do valor do edema, que deve ser interpretado no conjunto de informações, e as crepitações, a ausculta respiratória, têm menor valor diagnóstico, porque não são nem muito sensíveis, nem muito específicas para o diagnóstico de insuficiência cardíaca. Continuando, vamos falar um pouquinho dos exames essenciais, BNP, eletro e ecocardiograma. Vou começar do BNP, cuja importância na literatura vem sendo crescente, não é? A última diretriz entende a solicitação do BNP na suspeita de insuficiência cardíaca como uma indicação classe 1, nível de evidência A, né? O peptídeo natriurético do tipo B, ele se correlaciona ao aumento das pressões de enchimento nas câmaras cardíacas e nos ajuda muito a fazer o diagnóstico diferencial da dispneia, seja no contexto crônico, seja no contexto agudo da entrada do paciente no hospital. Ele tem também um valor prognóstico quando feito na admissão hospitalar. Existe uma sugestão atual da última diretriz, que é num paciente com dispneia, mas sem dados muito fortes para o diagnóstico completo da insuficiência cardíaca. O médico deve solicitar o BNP onde ele estiver disponível. E o BNP, na faixa da normalidade, tem um alto valor preditivo negativo para o diagnóstico de insuficiência cardíaca. Então, alguns pacientes podem, inclusive, ser dispensados do ecocardiograma se o BNP vier dentro da faixa de normalidade. Continuando, eletrocardiograma e eco, nós temos o eletro, ele não é um exame diagnóstico da síndrome, mas ele pode nos dar
marcadores da cardiopatia estrutural, que são as arritmias ventriculares, fibrilação atrial, a FA, pode mostrar sobrecarga de câmaras, como a sobrecarga do ventrículo esquerdo, às vezes nos surpreende com uma área de inatividade elétrica, mostrando que houve um infarto prévio silencioso, e os bloqueios de ramo também são frequentes, com destaque para o bloqueio de ramo esquerdo, BRE, que tem uma correlação grande com o grau de cardiopatia e, por isso, com o prognóstico. O ecocardiograma, a maioria dos pacientes em que se suspeita, se não todos, não é? Em que se suspeita de insuficiência cardíaca, vão fazer o eco. Ele vai nos mostrar a fração de ejeção do VE, a função do VD, as dimensões das câmaras cardíacas, vai quantificar as valvopatias, permite a medida da pressão sistólica na artéria pulmonar, lembrando que a hipertensão pulmonar não só fortalece o diagnóstico da insuficiência cardíaca, como tem valor prognóstico. Entretanto, está grifado no diapositivo, o eco não deve ser repetido rotineiramente em pacientes estáveis. Ele é um pilar do diagnóstico, mas não é necessário fazer o acompanhamento dos pacientes com ecocardiograma. Essa é uma indicação classe 3, ou seja, não faça, é uma indicação classe 3 da última diretriz. Os exames laboratoriais que não são exatamente essenciais para o diagnóstico, mas que são úteis no acompanhamento do paciente, o hemograma e a função tiroidiana, porque transtornos aí, né, anemia, transtornos da tireoide podem funcionar como fatores precipitantes da insuficiência cardíaca, agravantes, não é? A função renal e os íons são muito importantes, não só porque já existe uma tendência ao acometimento renal na insuficiência cardíaca, como também medicamentos que vamos utilizar alteram tanto a função renal quanto os íons. Essa é uma monitorização importante. A função hepática tem um valor menor, pode ser feita na chegada do paciente ou para diagnóstico diferencial. A glicemia e o perfil lipídico compõem o perfil de risco aterosclerótico do doente. Ferritina tem alguma utilidade nos diabéticos ou nos pacientes com doença hepática estabelecida. E, por fim, mas não menos importante, a radiografia do tórax, ao mostrar a área cardíaca e os campos pulmonares, se estão congestos ou não, nos ajuda muito a corroborar o diagnóstico e muitas vezes no acompanhamento do paciente para avaliar a necessidade de ajuste do diurético. Portanto, esses são os exames, é uma avaliação mais ou menos simples, não é? Avaliações extensas e seriadas são desnecessárias. Então, eu queria deixar, por fim, depois dessa breve exposição, 3 pontos assim, de destaque. Em primeiro, o diagnóstico correto, ele é feito através da avaliação criteriosa dos pacientes com queixa de dispneia. Uma anamnese, exame físico, eletrocardiograma, radiografia do tórax e, se possível, a realização do BNP. O segundo ponto, a diferenciação entre insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida e com fração de ejeção preservada é importante, essa informação vai vir do ecocardiograma e os tratamentos são diferentes. E por último mesmo, definir aqueles pacientes que necessitem de internação hospitalar, que são os doentes em classe funcional 4, com dispneia de repouso, ou aqueles pacientes que têm um perfil hemodinâmico frio, que têm manifestações evidentes do baixo débito cardíaco, hipotensão sintomática, déficit da cognição, a pele mais fria, são pacientes também que habitualmente vão precisar da internação hospitalar. Obrigada por sua atenção, espero que essas informações sejam úteis de alguma maneira e gostaria de convidar a todos para ver as novidades na nossa página www.telesaude.hc.ufmg.br. Até a próxima!